Mais uma semana começando, mas no último sábado os cariocas acordaram de alma lavada. Na sexta-feira, o governador do Rio, Wilson Witzel, foi afastado do cargo por um período de até 6 meses. E ele saiu atirando. Disse que não é contra nem a favor do Lula, mas que o STF está chegando à conclusão de que, infelizmente, o ex-ministro Sérgio Moro foi parcial. E com essa decisão, o ministro Fachin, segundo Witzel, foi muito claro. Evitou-se que Lula disputasse a presidência da República. Citou também o fato do prefeito da cidade de Niterói, que fica do outro lado da Baía de Guanabara, ter ficado preso 3 meses. Disse que isso não pode continuar acontecendo na democracia brasileira. E finalizou dizendo que é por isso que ele vai lutar. Só que essa versão dele é uma espécie de cortina de fumaça, para não falar do que realmente interessa a todo mundo, que é a corrupção no governo do estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. Se a gente fizer uma retrospectiva, a gente vai ver que Lula foi condenado em 3 instâncias. E o STF, por meio dos ministros colocados lá por ele, pela Dilma e pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, estão fazendo uma manobra hedionda aí para anular as sentenças do ex-juiz Sérgio Moro e beneficiar o ex-presidente ladrão. É bom lembrar que o Sérgio Moro ele não é suspeito pelo que ele fez nesse julgamento do triplex, e sim pelo que ele não fez com determinados políticos, incluindo os do PSDB, com quem parece que tem alguns vínculos. Mas as provas contra Lula foram aceitas em todas as instâncias superiores, que inclusive aumentaram a pena do ex-presidente. O Witzel só não deve lembrar do que publicou a respeito da saída do ex-ministro Sérgio Moro, querendo, obviamente, atingir o governo Bolsonaro. Assisto com tristeza o pedido de demissão do meu ex-colega, o juiz federal Sérgio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional como uma missão, o combate ao crime. Ficaria honrado com sua presença em meu governo, porque aqui, Vossa Excelência tem carta branca sempre. É um oportunista sem noção, né? Por outro lado, o prefeito da cidade de Niterói foi preso por corrupção ou por suspeita de corrupção na Operação Alameda, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Essa prisão foi feita no dia 10 de dezembro de 2018. Investigadores afirmaram que o Rodrigo Neves recebeu 10 milhões do reembolso da gratuidade de ônibus no município. Para o Ministério Público do Rio de Janeiro, os fatos denunciados configuram uma espécie de reprodução adaptada para o município de Niterói do grave esquema de corrupção evidenciado pela Operação Lava Jato no âmbito do governo do estado do Rio de Janeiro, em suas relações espúrias aí com a FETranspor. O Rodrigo Neves teve a prisão relaxada 3 meses depois e voltou a ocupar o cargo de prefeito de Niterói. Só que esse aí fez barbaridades durante a pandemia. Muita gente viu aí nas redes sociais. Então, veja só os exemplos que o Witzel citou, né? Ele é um desequilibrado. A população do Rio o elegeu na esperança e na crença de que um juiz no governo do estado poderia acabar com a roubalheira e com a corrupção, além de elevar o nosso estado para um outro patamar, né? Mas em algumas aparições do Witzel, muita gente chegou à conclusão de que se tratava de um farsante. É sempre bom a gente lembrar daquela cena dele descendo de um helicóptero na ponte Rio-Niterói, comemorando como se fosse um jogador de futebol a morte de um assaltante pela polícia. Depois teve aquela que ele se ajoelhou para o craque do Flamengo, Gabigol, na final da Libertadores, e foi solenemente ignorado por ele. Cena humilhante. Ele quis mostrar para o Brasil inteiro que era popular. Aí foi para os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, tentar aparecer para todo o Brasil
porque isso aí fazia parte dos seus planos de candidatura à sucessão do presidente Bolsonaro. Delírios de um bobo da corte, né? Mas que de bobo não tem nada. O seu ex-secretário de saúde está preso e fez uma delação premiada. Dizem que existem provas robustas contra o Witzel. O vice-governador também é alvo da operação da Polícia Federal. Se ele não ficar até o fim do ano, vai ter uma nova eleição para governador aqui no estado. O presidente do partido do Witzel, o PSC, o pastor Everaldo, também foi preso nessa mesma operação. E o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o petista André Siciliano, sofreu busca e apreensão em seu gabinete e residência. É ladrão para tudo que é lado. Depois dizem que o Rio está sem dinheiro, mas não é por falta de arrecadação. É porque há 20 anos todos os governantes que passaram pelo governo do estado já foram presos por corrupção. Assim, não há estado que resista. Mas o Grupo Globo parece que vive seu inferno astral. Até o Witzel mandou uma para o repórter deles. Processo. E a transferência para sua conta, governador? Segundo nós somos casados. Nós somos casados. O Globo faz 270 milhões. Hã? O senhor teria recebido de acordo com o... Quanto? 272 milhões de reais. Tem alguma? Eu recebi 270 milhões de reais? Mas quem está falando isso? O Jornal Globo acabou de divulgar. Infelizmente, o Jornal do Globo apurou isso aí no mundo da lua. Né? Foi feito busca e apreensão. Todo o meu sigilo bancário foi aberto. Não tenho conta no exterior. Não tenho absolutamente nenhuma outra forma de demonstrar. Quer dizer, esses 270 milhões aí, pode ser daquela história lá do doleiro, né, que passou para a família Marinho. Para mim não passou dinheiro nenhum, tá bom? Processo. E por falar em Rede Globo, vamos para o nosso segundo assunto de hoje. Quem está se sentindo traída pela Rede Globo é a FIFA. A Globo tinha um contrato com a entidade máxima do futebol que previa o pagamento de 493 milhões de reais, alguma coisa em torno de 90 milhões de dólares, e que deveriam ter sido pagos até o último dia 30 de junho. A Globo não pagou, alegando o problema da pandemia, e ainda entrou na justiça contra a FIFA. Mas eu acho que todo mundo sabe por que ela não fez esse pagamento. A pandemia que eles devem ter se referido é aquela pandemia da falta de audiência e, consequentemente, de faturamento. A FIFA alega que a Globo não avisou previamente que não faria esse depósito e diz que, apesar da pandemia e do momento delicado pelo qual passou o mundo inteiro, não há nenhuma razão que impeça que os contratos acordados sejam cumpridos. No contrato assinado entre a Globo e a FIFA há 9 anos atrás, ficou acertado o valor de 600 milhões de reais. Esse dinheiro seria pago em 9 parcelas e garantiria à emissora brasileira os direitos de transmissão de eventos organizados pela FIFA de 2015 a 2022. Pelo visto, essa disputa será mais um revés para a Globo, que já anunciou que não transmitirá mais a Fórmula 1 a partir do ano que vem. E olha que isso não tem nada a ver com a FIFA. Pelo andar da carruagem, eles não vão transmitir nem a próxima Copa do Mundo. Mas tem um grupo de comunicação que está também perdendo a credibilidade. É o pessoal do Antagonista, uma das recentes decepções editoriais aqui no Brasil. Há algum tempo atrás, eles gozavam de prestígio pelas matérias que publicavam, aparentando isenção necessária a um veículo de comunicação. Mas de um tempo para cá, o Antagonista virou um folhetim de 5ª categoria, publicando fofocas e especulações de todas as espécies. Eu, como fiz com o jornal O Globo, também cancelei minha assinatura do Antagonista e da Cruzoé. Não dá mais para ler. Mas veja como são as coisas.
Marcos Eduardo Elias, o fundador da Empíricos, que é sócia do site antagonista, foi preso em junho de 2018 na Suíça e depois extraditado para os Estados Unidos por fraude bancária. Ele confessou o crime de conspiração contra instituições financeiras norte-americanas no dia 4 de fevereiro de 2019, de acordo com um comunicado emitido pela Justiça Americana em nome do procurador de Nova York. Mas o antagonista nunca deu essa notícia. Eu não sei como é que está a situação dele hoje, mas me veio uma coisa aqui na cabeça. Será que as manchetes e notícias publicadas pelo antagonista e pela revista Cruzoé não beneficiariam operações financeiras de interesse da Empíricos? Veja que essa semana que passou, em apenas um dia o antagonista e a Cruzoé deram 3 manchetes diferentes especulando aí o conflito entre o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro, além de várias indiretas sobre eventuais saídas do ministro. E isso, é claro, tem repercussão na Bolsa, área de interesse da Empíricos. Pode ter certeza que tem muita coisa por trás disso. As máscaras caem e as mentiras e os interesses acabam aparecendo cedo ou tarde. Depois que deixaram de fazer jornalismo sério, o site do antagonista e da revista Cruzoé perderam um número significativo de assinantes. Veja como são as coisas. Quando a revista Cruzoé foi censurada pelo Supremo, se dizia vítima da censura e do arbítrio do STF. Quando jornalistas de sites, em tese menos expressivos do que eles, sofreram busca e apreensões e até prisões, o grupo antagonista não saiu em defesa de ninguém. Quando a pimenta cai nos olhos dos outros, para eles parece refresco. Resultado: agora os jornalistas que são chamados de blogueiros pela mídia tradicional parece que estão com mais credibilidade do que os antagonistas. E estão virando agora os protagonistas de um momento importante da história do Brasil. Tenha uma ótima semana.